Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um dia de estudos, de reflexão. Hoje nós vamos falar sobre a 22ª aula, a vida de Francisco Xavier. E complementando algumas palestras que já teve, né, falando sobre a vida de Francisco. Então a gente vai falar aqui para a gente fazer a continuação, né, do entendimento do livro que é Espiritismo. Então aqui nessa aula, a gente vai fazer um aprofundamento, né, e entender a partir das obras de Chico Xavier, que a gente não vai fazer a leitura de obras, né? A gente vai fazer apenas uma pequena explanação, né? Quando a gente vai abordar as questões das atividades mediúnicas de Chico em Pedro Leopoldo, as psicografias mais conhecidas, os espíritos Emmanuel e André Luiz, né? Aí, aqui que vem o ponto, né? A grande conexão que a gente procura fazer para que a gente possa passar para os nossos alunos, digamos assim, ou para os nossos ouvintes ou as audiências que temos aqui a partir desses vídeos que gravamos, o fundamento, né, da doutrina espírita, não só para os espíritas, mas dentro de uma conexão lógica, de uma conexão daquela tríplice que a gente tem quando a gente fala de religião, quando a gente fala de ciência e quando a gente fala de filosofia, né? Para a gente, de alguma forma, trazer esse movimento para o nosso dia a dia, né? Para o nosso mundo profissional, para o nosso mundo pessoal. Então, a gente vai focar com esse olhar aqui, né? Então, antes a gente vai fazer aqui uma prece e a leitura do sinal verde número 32, presentes. Então pedimos a Maria, pela prece de Maria, que Deus, que Jesus, possa nos trazer a consciência necessária a partir destes ensinamentos, que a falange de luz desta casa possa nos guiar e nos amparar no que é mais necessário. Na prece de Maria pedimos a proteção, o amparo, e que todos os ensinamentos necessários cheguem da forma necessária a cada um das pessoas que nos assistem, encarnados e desencarnados e presentes, e as pessoas que estão a nos assistir através do vídeo. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Então, presentes. O presente é sempre um sinal de afeto e distinção entre a pessoa que oferece e a que recebe. Sempre aconselhável escolher o presente de acordo com a profissão ou a condição de quem vai recebê-lo. Se a sua oferta vem a ser alguma prenda de confecção pessoal, como seja um quadro ou alguma obra de natureza artística, evite perguntar por ela depois de sua doação ou conduzir pessoas para conhecê-la, criando embaraços em suas relações afetivas, ou seja, conexões, digamos, não naturais, né? Manipuladas ou que possa soar com interesse. Omita o valor ou a importância de sua dádiva, deixando semelhante avaliação ao critério dos outros. Depois de presentear alguém com seu testemunho de amizade, é sempre justo silenciar referente sobre o assunto, para não constranger essa mesma pessoa a quem possa, supõe, obsequiar. E aí então vem esse processo que eu sinalizei aqui sobre a intenção, que eu dou algo para alguém. E o presente em todos os mundos, de quando a gente doa, quando a gente oferta alguma coisa a alguém. Principalmente quando ela precisa, quando ela está no estado de necessidade de receber aquele presente. Se você deu um presente e a uma criatura beneficiada passou sua dádiva para além do círculo pessoal,
felicitando outra criatura. Não lance reclamações, assim considere as bênçãos da alegria multiplicadas por sua sementeira de fraternidade e de amor. Ou seja, você ofertou algo a alguém que não está dentro do seu círculo íntimo, que te traz as conexões, naquela que, num primeiro momento, a gente entende que a gente doa amor, né, àqueles que estão próximos de mim, ou que estão próximos de nós, por exemplo, os nossos familiares. E aqui, quando ele fala nesse sentido do presente, ele traz um aspecto daquele que está dentro das nossas relações sociais. Vou em algum lugar, compro algo e dou para alguém. Isso pode ser uma questão de necessidade ou uma questão que eu dou algo, aquilo que está aderente ao gosto daquela pessoa. Olhando isso, olhando essas atitudes comportamentais que a gente tem nessas relações que está dentro do âmbito material, a gente precisa levar essa mensagem também para o aspecto moral, para o aspecto emocional. O presente de dar o ouvido, o presente de dar uma voz, o presente de dar um abraço. Nesse sentido, quando a gente tem essa atitude, e é interessante que estávamos falando isso agora um pouco, né? De quando a gente doa algo para alguém, nesse sentido da intenção, o afeto, o apoio, o amparo, a força, precisamos entender e não olhar, e é um ponto importante também, e não olhar para a demonstração, olhar para uma forma discreta, de uma forma silenciosa. Ou seja, quando ele traz aqui, sempre é aconselhável escolher o presente de acordo, né? Então, de acordo com as necessidades que a pessoa tem, seja porque ela gosta, né? Então, é algo que ela vai se sentir abraçado, não necessariamente ela possa estar precisando, ou algo que ela possa estar precisando, o que ela necessita, né? E aí, quando ele traz aqui, depois de presentear alguém com seu testemunho de amizade, é sempre justo silenciar referências sobre o assunto para não constranger essa mesma pessoa a que supõe obsequiar. Se você deu um presente e a criatura é beneficiada, passou a sua dádiva para além do círculo pessoal, felicitando outra criatura, não lance reclamações e sim considere as bênçãos da alegria multiplicada. Ou seja, da ação que você realizou de doação para aquela pessoa, ou seja, presenteando, silencie e, se necessário, afaste, porque não está dentro do seu círculo pessoal. Ou se estiver dentro do círculo pessoal, até que ponto foi necessário eu entregar, entregue aquele presente e vá embora, e não mais fique se referenciando sobre aquela situação. É um ponto importante para que a gente possa fazer essas conexões em todas as situações de nossa vida. Lembrando que aquele presente que dou no aniversário e no Natal, ele representa um afeto, um sentimento, seja ele negativo ou não. E isso não acontece só no aniversário ou no Natal. Acontece em todos os dias. Todos os dias a gente dá e recebe presente. Então a mensagem é essa. Seguindo nesse contexto, a gente tem um grande exemplo moral disso, que é Chico Xavier, né? Então eu vou fazer aqui a leitura na íntegra do texto, né? E aí, conforme for surgindo alguns pontos, a gente vai fazendo a reflexão a partir desse contexto. Simples assim. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido por Chico Xavier, considerando o médium mais importante do século XX e o maior psicógrafo de todos os tempos, nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Foi o Otávio, filho de João Cândido Xavier, operário, e de Maria João de Deus, lavadeira, que faleceu quando Chico tinha apenas 5 anos de idade. Todos os 9 filhos do casal foram distribuídos por vários familiares e amigos, como era de costume, né? Então, Chico Xavier foi criado por tios, por parentes, enfim,
por pessoas que estavam nesse ciclo. Ou seja, a partir da perca do pai e da mãe, ele recebeu um presente de alguém que cuidou dele, né, com um certo carinho a partir do que era possível, né, do que a pessoa sabia entregar a ele. Chico, órfão de mãe, inteira em idade, sofreu na casa de pessoas de precária sensibilidade, sobretudo com sua madrinha, que o maltratava frequentemente por qualquer razão. Como eu disse aqui um pouco ironicamente, ele recebeu um presente, né? Nos momentos mais penosos de angústia, era assistido por Maria João de Deus, que fora sua mãe na terra, e que ele rogava a paciência. O menino, então, aprendeu a sofrer com resignação. A partir do sofrimento que ele tinha de ser criado por uma pessoa que não era sua mãe, e ele sentia a falta do amor da mãe, como ele era um médium já de muitas capacidades, ainda no período que ele não tinha consciência da sua mediunidade, ele tinha contato com a sua mãe que estava no mundo espiritual. Então ela passava todo o afeto que ele precisava para ele seguir naquela caminhada que tinha o porquê. Tinha o porquê já de fortalecê-lo a partir de criança. Porque o médium, quando ele tem uma missão, como foi Chico, né, que Kardec teve uma missão de organizar e de codificar e decodificar os ensinamentos dos espíritos, né? Então temos aí a doutrina espírita. Na sequência tiveram vários médiuns que foram importantes na construção dessa missão que é o espiritismo. E aqui no Brasil temos então, falado aqui em 1910, e a partir daí começa o seu trabalho, né, desde a sua nascença, a sua missão com a doutrina espírita, que é sintetizar ela, explicar, trazer ela como Jesus fez, quando Jesus trouxe os ensinamentos do amor a partir do cristianismo. Chico Xavier, então, vem sintetizar o cristianismo mais o espiritismo associado ao nosso comportamento, e a gente tem todos os seus livros, né, que a gente vai falar um pouco aqui, toda a missão de Chico Xavier nesse desenvolvimento. Com 7 anos o seu martírio terminou, seu pai casou novamente e sua madrasta boa e caridosa recolheu todos os irmãos. Aos 9 anos começou a trabalhar pela manhã, frequentava a escola primária pública, depois ia para a fábrica onde trabalhava e lá permanecia até as 2 da manhã. Então trabalhava bastante, mal pôde aprender a ler e escrever. Em 27, uma de suas irmãs adoeceu e um casal de espíritas vizinhos reuniam-se com seus familiares. Com eles teve o primeiro contato com o espiritismo. Então a partir daí, Chico Xavier, com a enfermidade de sua irmã, ele teve ali a primeira manifestação. Atividades mediúnicas em Pedro Leopoldo, então, vem. Em 27 foi realizada a primeira sessão espírita na casa de Chico, em Pedro Leopoldo, e em julho Chico realizou a sua primeira atuação pública no serviço mediúnico. No fim do mesmo ano, nascia o Centro Espírita Luiz Gonzaga. O centro era bem frequentado, com as reuniões de segunda a sexta-feira. Depois a sede passou para a antiga casa da mãe de Chico. A mediunidade de Chico manifestou-se de maneira extraordinária. Ele era clarividente, clareaudiente e psicógrafo mecânico. Via e ouvia os espíritos como se fossem homens normais do plano físico, a partir da sua clarividência, e escutava com a clareaudiência. Também apresentava outras formas de mediunidade, porém dedicou-se mais à psicografia como missão, porque a partir da psicografia veio todas as obras dos livros que ele psicografou. Seu primeiro livro psicografado foi o Parnaso de Além do Túmulo, e aí então a gente começa a entender a sequência lógica de todas as obras de Chico Xavier. Então ele traz o Além do Túmulo, ou seja, trazendo de uma forma diferenciada, uma forma mais simples, mais arraigada naquele período contemporâneo daquela época, dos anos 30, fazendo uma nova recapitulação, uma reflexão do que traz os espíritos a partir do mundo espiritual.
Em 50, Chico havia recebido mais de 50 obras e já era conhecido no Brasil e no mundo inteiro, né? Então aqui tem toda uma trajetória daqueles questionamentos de Chico, falando para Emmanuel, olha, tá bom esses livros aqui, já cheguei, fiz o que era necessário, e Emmanuel, não, olha, vamos só mais um, e aí virou 400, o lance da disciplina, e por aí vai, né? Então tá tudo dentro desse contexto aqui. Psicografias mais conhecidas. Chico Xavier, então, psicografou 412 livros e jamais admitiu ser o autor de nenhuma dessas obras. Ou seja, Chico doou as obras dele para o Centro Espírita, né? Hoje, eu não sei como que está, enfim, é uma questão burocrática, mas a família de Chico, o Chico, ninguém recebe direitos autorais disso. É tudo doado para as obras e para as missões do Espiritismo no Brasil, né? Ser autor de nenhuma delas, reproduzia mecanicamente, sem conhecer o conteúdo, então por isso que ele dizia que ele não fez nada, né? Ele foi só um meio daquilo, então por isso que ele teve essa hombridade de deixar as suas obras, tudo aquilo que ele escreveu a partir da sua matéria, para as missões espíritas no Brasil. O que vários espíritos lhe ditavam, não aceitou qualquer verba arrecadada com venda dessas obras, como eu falei. Os direitos autorais dos mais de 20 milhões de exemplares dos livros por ele psicografados, ou seja, foram vendidos mais de 20 milhões de livros, né? Foram cedidos todos para as organizações e instituições de caridade, como eu falei. O livro Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, é de uma das maiores tiragens, ultrapassando 1.500.000 cópias vendidas. Tanto que a gente tem aí também o filme, e o filme teve grande sucesso aí também nas mostragens. Então, os espíritos de Emmanuel e de André Luiz, né? Falar de Chico é falar de Emmanuel, né? Eu já até fiz uma palestra aqui sobre 2000 anos, que foi a vida de Emmanuel como Pôncio Pilatos, né? Não me recordo, Pôncio Pilatos. Esse venerando espírito foi o seu protetor espiritual e se manifestou-se pela primeira vez de forma ostensiva em 1931. Desde então acompanhou-se o sempre. Emmanuel propôs ao jovem Chico, então com 21 anos, 3 condições obrigatórias para ele trabalhar: disciplina, disciplina e disciplina, né? Dentre as obras de autoria de Emmanuel, destacam-se 5 de teor histórico do cristianismo. São eles: os romances mediúnicos baseados em fatos reais há 2000 anos, que a gente tem uma palestra aqui, a autobiografia de Emmanuel, na época encarnado como senador Publius Lentus, não é Pôncio Pilatos, Publius Lentus, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevão. A história de Paulo de Tarso. Também Paulo Estevão teve alguma palestra aqui sobre Paulo Estevão, né? São livros, são romances que aí eu posso dizer importante, né? Para que a gente possa tê-los como referência, estudá-lo, porque são romances que na verdade eles explicam o período de Jesus, o antes e o depois e o durante. Eles tiram um pouco da dominação da informação por algumas instituições, né? A gente consegue se conectar e entender que todos aqueles personagens da era de Jesus, no antes, durante e depois, eram pessoas comuns do dia a dia. A doutrina espírita prega muito isso. Então, por exemplo, dentro da doutrina espírita, a gente tem... A doutrina espírita entende que, por exemplo, os discípulos de Jesus nada mais eram do que médiuns. O Espiritismo, e aí a gente vê muito isso nas obras de Kardec, e aí quando a gente vem para o Brasil, muita coisa da FEB, muita coisa da Federação Espírita, nos estudos que eles se aprofundam, né? Eles trazem passagens da Bíblia mostrando eventos mediúnicos, eventos de manifestações espirituais, que quando algumas outras doutrinas colocam os mistérios da fé, o Espírito Santo, ou várias coisas que fazem síntese a não falar isso, não tem explicação,
Tudo bem, não tem explicação. Dentro da doutrina espírita, nada é 100% explicado, conduzido. Qual é a explicação que a gente tem? A partir da ciência e a continuação das histórias. Então você tem os catálogos, você tem as pesquisas, né? E essas respostas, ela vem com o desenvolvimento dos tempos, né? Então, por exemplo, a doutrina espírita, ela associa muitas coisas de Platão, muitas coisas desses filósofos antigos da Grécia, né? Você tem muita coisa do judaísmo. Então, por exemplo, a doutrina espírita, ela traz algumas explicações que as pessoas naturalmente perguntam: Jesus, por que é Jesus? Que na época, a gente vê isso nas passagens bíblicas, eles fazendo essa pergunta. Os judeus, os hebreus: você é o mensageiro de Deus? Você é o destinado de Jesus? Isso está em todas as religiões fundamentadas dentro do cristianismo. E das mosaicas também. Das leis mosaicas também tem esse questionamento. Quem é o enviado de Deus? Porque Moisés deixava essas mensagens, né? Então, uma explicação, quando a gente olha o núcleo social da época, como Jesus ia vir num país puramente mosaico, das leis mosaicas, que seguiam os 10 mandamentos na rígida, e você tinha a estrutura hierárquica daquele período, que determinava as leis humanas a partir das leis mosaicas. Como que Jesus ia nascer naquele período, naquele lugar? Jesus ia seguir a missão dele? Jesus ia chegar aos 33 anos? Jesus ia conseguir fazer as parábolas? Essa é a análise. Quando a gente faz essa reflexão, e aí a gente pega a história antes de Jesus, o judaísmo era um grupo religioso que acreditava no único Deus. Veja que Jesus não reformula as falas de Moisés. Jesus complementa, isso é bíblico. Não vir alterar a lei, vir dar sequência nela. Nesse sentido, quando Jesus vem dar sequência na lei, Jesus mostra o seguinte: o campo para ele falar de amor, o campo para ele ir no monte, nos lugarejos, nas praças, de frente ao sinédrio, que eram as igrejas da época, para falar, para pregar, para trazer os seus ensinamentos e juntar e trazer a moral. Porque quando a gente analisa as leis, os 10 mandamentos, se a gente for olhar hoje, eles não são errados, mas eles são mecânicos. Eles são mecânicos porque quando a gente tem esse aprendizado lá, de início, quando criança, e alguém vem nos dizer o que é Deus e o que é Jesus, a gente é condicionado a seguir aquilo de forma rígida. E aí, quando a gente navega na Bíblia, quando a gente navega no cristianismo, a gente vê que a ação é de entendimento, a ação é de reflexão, a ação é de interpretação. Então, as leis de Jesus, elas são de interpretação. Quando vem o fenômeno espírita, e aí o avanço, e Chico Xavier, através das obras de Emmanuel, de André Luiz, a gente sintetiza que nós não somos iguais e não temos a obrigação de estar igual. Quando a gente vai para o mundo, a gente é obrigado a seguir as mesmas leis. Para quê? Para que você tenha um equilíbrio. Então, as leis de Moisés, ela tem esse fundamento de trazer um ponto de referência para o convívio da sociedade na época, que tudo se resolvia em matar e morrer. Tudo se resolvia assim. E ainda a gente entrou no período mais nebuloso do cristianismo, que foi a era medieval, quando se associava a questões. E aí eu trouxe aqui, quando eu falei, por exemplo, no horizonte agrícola e civilizatório. Então a gente traz ali aquela relação de disputa, de poder,
das questões religiosas da época e a gente entende que aquilo acontece por uma experiência, por uma visão individual de alguém que está no alto poder de uma massa. Ele influencia aquela massa porque aquela massa o tem como o auxiliar de Jesus ou o substituto de Jesus aqui na Terra, faz o que aquele alto poder diz que tem que ser feito, ou seja, aquele povo daquela pirâmide de reinados, eles não têm experiência, eles não têm relação com outros povos, com outras culturas, com outros pensamentos, logo eles não tinham essa vivência pura e de Jesus, como por exemplo outras religiões, que eram as religiões cátaras, que foi como eu disse, elas não tinham a total verdade. Ninguém tem, nem a doutrina espírita tem a total verdade, mas a doutrina espírita se coloca como parte, como um guia, como um dos caminhos para a gente entender, e não só entender, começar a sentir e absorver o que Jesus passava. Então veja que, quando a gente fala da complexidade de entender o amor, a gente olha para isso, a gente olha para 2.200 anos atrás, quantas coisas aconteceram em um único indivíduo e numa sociedade para que a gente possa ir alterando. Então a doutrina explica, na verdade, a doutrina espírita, a partir então das obras de Chico. Então, por exemplo, Emmanuel traz nas suas mensagens nessas 5 obras um pouco dessa referência que é importante a gente ter, que é importante a gente visualizar isso de dentro para fora. Só que quando a gente vai num lugar de massa que nos diz que a única verdade é ela e só aquilo, você não consegue ampliar a sua linha de horizonte. Quando você vai numa academia, numa faculdade, numa escola, ou num conceito social, ou democracia, sempre vai ter uma manipulação naquela informação. Tem pessoas que também vão olhar a doutrina espírita como uma manipulação, como uma interferência do mundo espiritual. Vai ter. E realmente podem ter pessoas que façam isso. A gente sabe que tem. E aí é o que mostra que no planeta e no universo não somos todos iguais. A ciência mostra isso pra gente. A ciência mostra isso pra gente quando ela produz um medicamento Y, aquele medicamento serve para você, mas não serve para mim. Então a gente entende que isso faz parte da natureza. Logo, os planetas não são iguais, logo os planetas se movimentam de formas diferentes, logo os planetas são constituídos por processos químicos, me fugiu a palavra lá da tabela periódica, enfim, aqueles elementos da tabela periódica são produzidos e conduzidos de forma diferente, numa dosagem diferente e assim por diante, né? Então, a partir dos espíritos Emmanuel e André Luiz, Chico Xavier traz esse mundo para a gente. Então, a gente não tem que olhar só Chico Xavier como um ser espiritual. A gente tem que olhar Chico Xavier no objetivo e no propósito das obras dele. E isso é pouco falado. Isso é pouco falado. A gente tem que sair da hegemonia de poder, né? Porque Chico Xavier não se colocava como uma pessoa poderosa, tanto que ele doa as suas obras para caridade, ele não domina. Então a gente precisa pensar, por que Chico Xavier fez isso? Qual é o fundamento que Chico Xavier fez isso? É exemplo. A gente ensina as pessoas por exemplo. A gente constitui um trabalho de amor e de crescimento progressista, como eu uso essa palavra progressista, mas não é no sentido do progressismo capitalista, mas do progressismo pessoal, do ser, assumir a tomada de posse, como a Adriana fala, como o seu Érico fala, o todo, como eu vou me colocar no todo, como eu posso fazer a diferença. Qual é a minha missão de vida? Por que eu me relaciono com as pessoas Y, X e Z para me ter a produtividade a partir do meu eu e a partir do eu daquela pessoa?
E isso é importante a gente entender. Então, Chico Xavier, ele já foi preparado por isso desde a infância, em 1910, quando ele perde a mãe. A gente tem que começar a entender o porquê dessas coisas. Por quê? Se Chico não é preparado quando criança, ele não ia chegar nas 412 obras. Por quê? Aí a gente precisa entender o tempo das coisas. Chico não tinha tempo. Quando Emmanuel diz para Chico, você só tem 3 coisas para fazer, disciplina, disciplina, disciplina. Quer dizer que o resto não era ele que ia mandar, entre aspas. Ele estava para servir a uma missão. Quando ele entende isso, ele fica liberto. E por que ele entendeu isso? Porque tudo que ele passou lá na infância, ele já foi preparado. Porque se não fosse na infância, como ele ia mudar o comportamento dele depois dos 30? Com um monte de vícios antes aos 30 anos. Antes aos 30 eu ia ter o vício como ele tinha. Ele trabalhava muito. Mas por que ele trabalhava muito? Ele precisava constituir uma base mínima dele entender o que posso viver, o que preciso para viver. Foi nesse ensinamento que ele teve que ele constituiu. Não, para viver eu preciso disso. É uma interpretação. A gente só interpreta quando a gente experiencia, que é aquela pirâmide de Kant. As sensações, que são a aquisição de experiências a partir da crença, e a crença é sempre conectada ao ambiente que estou. A crença ela é limitante. A crença eu desenvolvo ela onde estou. Então, na época medieval, eu tirava uma espada para atirar no outro, porque era aquela crença que eu tinha. E eu achava que Deus queria aquilo. Colocava uma cruz no peito e falava, é por Jesus. Mas lá atrás, há 1000 anos antes da época medieval, Jesus não ensinava isso. A gente tem essa informação agora. Mas aqui no período medieval não tinha essa informação. Porque algumas doutrinas tomou de posse desse conhecimento. Algumas doutrinas entregou essa informação da forma que era oportuna para ela. Mas ela também colaborou positivamente, porque isso foi necessário. Hoje a gente vê como errado. E na época? Será que não era a única forma para fazer? É isso que a gente tem que questionar também, para a gente não ficar aqui em cima do pilar e dizer eu sou o certo. Hoje, depois que tudo passou, é fácil falar que eu sou certo. Julgar, por exemplo, a Igreja Católica é fácil, mas na época a gente não estava... Podíamos estar, mas será que tinha alguma outra dinâmica social para resolver isso? Então, o tempo é importante para a gente. A nossa base de desenvolvimento é o tempo. A nossa base de desenvolvimento de esperança e do nosso ser é o tempo. Eu só posso ter esperança com o passar do tempo, passando por experiências. E aí foi o que Chico passou aqui no começo. Ele sofreu na mão de uma pessoa, para então ele entender quem era ele, e aí então ele se colocou como uma pessoa de altíssimo valor já naquela eternidade. Teve então a misericórdia da espiritualidade, quando o pai vai para um outro casamento e aquela pessoa acolhe ele e todos os irmãos, e a partir dali começa a missão consciente do Chico Xavier. Então, Deus é misericordioso, a gente não pode falar que Deus castigou. Porque aí é onde vem o Espiritismo com a pirâmide explica a ciência, porque quem traz essas explicações das consequências materiais do nosso comportamento, do nosso pensamento, é a ciência. Tanto que muitos anos depois, e também a doutrina espírita, não me lembro qual é o livro, ela traz um pouco dessa síntese da ciência comportamental, que a gente tem a psicologia, aí vai crescendo, hoje você tem a psicanálise, eu não lembro o nome, e hoje você tem o grande lance da neurociência, que explica todos esses comportamentos, o que eu penso, o quanto gera em relação aos meus hormônios, a melatonina, enfim, a todos esses processos, e aí a gente começa a entender aquilo que a gente sente,
associado ao que a gente pensa, a mudança a partir do entendimento que eu me comporto de uma forma não errada, mas uma forma que não serve mais para mim. A gente precisa entender isso. Às vezes eu tenho um sentimento, alguma coisa, alguma angústia, uma frustração, uma depressão, porque eu estou preso num sentimento e aquilo não serve mais para mim. Quando a gente tem isso, é o gatilho da mudança. Como você dá partida no carro, você vira a chave. Ele liga o motor e você vai para todas as direções, né? Como diz a casa, tá? Então, aí só para finalizar aqui um pouco, da parte do movimento espírita e o desencarne de Chico. Então a gente vem, Chico é o mais conhecido, né, o movimento espírita, né? Chico é o mais conhecido e famoso dos espíritas brasileiros. Contribuiu para expandir o movimento espírita brasileiro e encorajar os espíritas a revelarem a sua adesão ao espiritismo, né? Então é isso. Lá no evento lá que tem, o Pinga Fogo, o Conrad deu uma palestra sobre isso, ele trouxe o link e tal. É isso. Naquele processo do Pinga Fogo, o Chico era desafiado pela sociedade materialista, pelos pensadores materialistas, né? Por aquelas pessoas que tinham poder. E aí Chico então gera vários sentimentos de inveja, né? Vários sentimentos de insegurança naquelas pessoas, quando ele começa a quebrar vários desses momentos. E então eles tentam sempre desafiar Chico, como a gente tem passagens bíblicas com Jesus Cristo, quando a gente tem movimentos dentro do kardecismo, dentro do trabalho de Kardec, né? Como eu trouxe aqui na palestra do horizonte agrícola e civilizado, que no processo, né, que aconteceu entre duas instituições da época, existia um embate, né? Isso acontece até hoje, né? Quando as pessoas batem na sua porta ali para debater com você em relação à sua crença ou uma relação de amizade, e isso está dentro de outros aspectos, dos aspectos social, quando a gente fala de algum conhecimento técnico sobre a ciência humana em todas as áreas do conhecimento, ou sobre uma questão política. A gente tem esse comportamento. O que é esse comportamento? Não aceitar a opinião do outro. Não conseguir defrontar com essas diferenças. Quando eu consigo defrontar dessas diferenças, eu passo a respeitar o outro. Eu passo a respeitar aquele ponto de visão que uma pessoa possa ter em uma determinada área de conhecimento. Eu não deixo de ser amigo ou de parente, ou se é um casal, por exemplo, de ter um relacionamento, seja entre pessoas do mesmo sexo ou não, eu consigo conviver com essas diferenças, né? Então, Chico se destaca nisso também. Nos trabalhos de assistência espiritual, consolou incontáveis mães e pais de filhos que haviam desencarnado, né? Porque ele tinha aqueles trabalhos da psicografia, e era um grande volume de psicografias que Chico fazia. Através de mensagens espíritas psicografadas recebidas no grupo espírita de prece lá em Uberaba, já quando ele mudou de Pedro Leopoldo. Além de intenso trabalho mediúnico, promoveu intensamente obras sociais, auxiliando pessoas carentes com a verba de seus livros psicografados. No desencarne, Chico Xavier desencarnou em 30 de julho de 2002, com 92 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca, conforme relato de parentes próximos. Chico teria solicitado aos benfeitores espirituais para deixar este plano num dia em que os brasileiros estivessem felizes, para que ninguém ficasse triste com o seu desencarne. E assim aconteceu. Nesse dia, o Brasil festejava a conquista do seu 5º título da Copa Mundial de Futebol. Foi eleito o mineiro do século XX, seguido por Santos Dumont e Juscelino Kubitschek. E tem uma passagem interessante nesse momento, que fala no filme, tem um filme de Chico Xavier. Ele está no hospital, então aquele processo todo, né, que existe, né? A pessoa está numa enfermidade, ela tem uma leve recuperação, onde ela tem um contato com seus familiares, depois ela volta para uma enfermidade e acontece o falecimento. Isso aconteceu comigo, por exemplo. E então
né? Eu posso dizer que sim, porque eu tive esse contato e esse sentimento que é muito profundo. E aí, Chico estava lá, já no período que os brasileiros estavam festejando, ele estava mais isolado lá no seu quarto, né, no hospital lá em Minas, não lembro se em Uberaba ou em Belo Horizonte. E aí vem algumas pessoas, isso tem algumas matérias, inclusive de jornal, 3 ou 4 pessoas, que vem um fecho de luz entrando no quarto. E aí tem uma narrativa, eu não lembro onde está, mas no filme do Chico tem isso, que ele sente a presença de Emmanuel e da mãe dele. Então Emmanuel, a mãe dele, vem naquele momento recepcioná-lo para ele ir para o mundo espiritual. E aí tem algumas... Na internet é possível ver isso, tem alguma foto, algum vídeo, eu não sei dizer, não sei o porquê da foto, mas acontece, né? Então a gente que tem esse conhecimento, que busca esse conhecimento, a gente não só acredita como muitas pessoas sentem, né? Muitas pessoas adentram o espiritismo porque passaram a vivenciar isso, né? E isso é muito normal, né? Não só nessa casa onde Chico trabalhava, mas em todos os lugares, inclusive quando Kardec constituiu as obras dele, né? Muitas das pessoas que auxiliou Kardec foram pessoas que não tiveram embasamento nenhum sobre a doutrina espírita, apenas começou a ter, como as irmãs Fox, nos Estados Unidos. Então é isso, né? Então a reflexão de hoje, para a gente entender a normalidade das coisas da vida, né? E nós como os espíritas, que sentimos, que temos as sensações, que temos as experiências além do comum, né, da sociedade, precisamos ter sempre essas referências como a de Chico, a de Valdo Franco e outros, para que a gente, quando a gente tiver essas situações em nossa vida, a gente entender que isso é normal, né? Que a gente não está fora da casinha, que isso só acontece com a gente, que isso tem uma explicação, né? Então é isso que é importante quando a gente fala da vida de Chico, por isso que eu quis referenciar nisso, né? E foi legal que o livro também não traz isso, olha os detalhes do que aconteceu com Chico, ele traz algumas referências e aqui eu procurei trazer essa visão, né? O que de repente acontece com alguém que possa estar assistindo a gente, ou algum desencarnado que não aceitou a passagem e possa, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para as coisas da vida como elas são, né? E aí a gente poder ter uma melhor estrutura psicológica. Então, assim, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, a Deus, o Criador de todo o universo, que nos proporciona todos os elementos necessários para que possamos fazer esse desenvolvimento. A esta falange de luz, Senhor Leocádio, de Maria, do nosso irmão Abu de Malek, que conduz este trabalho do plano espiritual com amor, com fraternidade e com a perseverança do desenvolvimento de todos os seres que de alguma forma se conectam com esta casa, pelo conhecimento e pelo ensinamento. E assim possamos continuar nesta caminhada, nesta jornada, que cada vez mais tudo seja esclarecido, decodificado, confirmado, para que a gente possa seguir no melhor caminho necessário, para que em egrégora do plano espiritual e do plano material possamos seguir nesta caminhada, ajudando a todas as pessoas que de alguma forma procuram-nos a assistência, a receber um amparo, um conhecimento, alguma coisa quando a gente lê essa mensagem do sinal verde, do item presente. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, fé e equilíbrio em todas as direções.